Paz do Senhor, meninas, tudo bem? Só glória? Como vocês estão? Segundo dia do nosso devocional de mulheres. Eita glória, hein? Dia 2 de agosto, sabadão. Palavra de hoje, o tema é vista grossa. Sabe o que é isso? O Senhor vem falando sobre fazer vista grossa com algumas coisas que a gente não deve ignorar, não deve se acostumar. Hoje em dia o mundo está passando por várias situações onde o nome do Senhor está sendo injuriado, envergonhado. A gente vê isso o tempo todo. Mas o Senhor vem falando sobre a gente, nós que acreditamos no Senhor, que cremos nele, não fazer mais vista grossa. Está na hora da gente tomar um posicionamento sobre isso e defender o nome do Senhor, o nome de Jesus Cristo. Onde a gente vê isso, tem um exemplo no livro de 1 Samuel, capítulo 2, vai falar do profeta Eli. E ele viu que os seus filhos estavam fazendo algumas coisas que não agradavam o Senhor. Aqui no versículo 22 ele diz assim: Eli já bem sabia, já era idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Vamos lá? Elias era o sacerdote, e ele ficou sabendo que seus filhos aprontavam. Mas qual o posicionamento de Eli? Ele pegou a vara da correção? Ou não? Então o Senhor vem dizendo da gente não ficar passando mais um pano para aqueles que estão defamando o nome do Senhor. Não passe um pano para quem está pecando contra o Senhor. Não encoberte, sabe? Não ajude a colaborar com o pecado. E não façam isso. Eli bem perguntou, por isso respondeu: por que vocês estão fazendo essas coisas de modo que o povo ouça mal a respeito de vocês? Não faz isso, meus filhos. Não é bom que eu escuto falar mal de vocês. Então Eli estava preocupado só com o escândalo de vir à tona. Então, o que o Senhor quer dizer? A gente não deve se preocupar só com escândalos, só na hora que a casa cai, mas nas más práticas que desagradam o Senhor, que desrespeitam o nome dEle. Não ficar só preocupado com a conduta, com o nome, mas ficar encobertando o pecado, ao invés de repreender. A gente vê um outro exemplo. O exemplo que o Senhor quer que a gente tenha é o de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Pedro, ele se posicionou de uma forma que o Espírito mostrou para ele, do mesmo jeito que mostrou para Eli. Só que Eli tentou disfarçar, falando: filhos, não peca não, que os outros estão falando mal de vocês aí, não é bom que eu fique escutando essas coisas. Ao invés de repreender: filhos, parem de fazer esse pecado. E aí, isso é vista grossa. Você sabe que faz e dá um disfarce. E hoje em dia o pecado está assim: ao invés de se arrepender, se posicionar e deixar o pecado, as pessoas só disfarçam e se acobertam. Atos 5, Pedro tomou uma outra iniciativa, diferente de Eli. Ele encontrou Ananias e Safira, e o Espírito Santo revelou algo para eles. Então, aqui no versículo 3 diz assim: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você. E depois de vendido o dinheiro, você estava
que seu poder o levou a pensar fazer tal coisa? Por que você mentiu aos homens, mas sim a Deus? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ele reteve uma parte que não era dele e ninguém sabia, mas Deus vê todas as coisas. Não há nada que você faça escondido de Deus. E aqui Deus revelou a Ananias, ou seja, a casa caiu. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Pedro denunciou, porque é grave o pecado contra o Senhor, contra o nome do Senhor. A gente vê hoje as mídias, as pessoas estão repudiando tanto o nome do Senhor, tanto o nome de Jesus Cristo. E às vezes usando o nome do Senhor Jesus Cristo para cometer coisas absurdas em todas as áreas. Mas o Senhor está dizendo isso, meninas. Ele está denunciando tudo que está em oculto, toda a vergonha que estão fazendo contra o teu nome, contra o Espírito Santo. Ele está denunciando. Ele vai começar a revelar as coisas que estão em ocultas e que precisam ser alinhados. Se vai causar vergonha, como causou a Eli, ou se vai ser na lata, que nem Ananias e Safira. Ali não teve tempo para pedir perdão. Foi muito bem escondido, mas ele estava roubando do Senhor. Então, meninas, toma cuidado. Pecar contra os homens é uma coisa, e pecar contra Deus, ofender o coração de Deus, é gravíssimo. Falar mal do Espírito Santo de Jesus, pessoas que falam coisas absurdas, que cometem coisas absurdas. Olha, esses filhos de Eli praticavam na porta do templo de se deitar com as mulheres. Pra que isso? E hoje em dia as pessoas continuam fazendo coisas piores em lugares sagrados, em momentos sagrados, usando nomes sagrados. O Senhor hoje vem usar cada uma de vocês como Pedro, como autoridade do Senhor, do teu nome, de denunciar todo pecado, de denunciar todo tipo de prática que está ofendendo o Senhor. Que os céus venham resplandecer sobre cada uma de vocês. E que não tomem posicionamento de Eli, de encobertar. Só porque é seus filhos, Eli, você vai passar um pano? Não. Lembra de Ananias e Safira, que eles caíram mortos. Então não encoberte o pecado. Denuncie. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.